Fala, galerinha! Pro Kelly de Sociologia para mais uma aula com vocês. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar é democracia, tema muito importante dentro das sociedades e da nossa sociedade, né, aqui do Brasil. Nós vamos falar a definição de democracia, alguns tipos, algumas principais características e definir alguns pontos. Falar de democracia é complexo. É um dos antigos regimes políticos mais conhecidos da sociedade, e ainda hoje, na nossa era contemporânea, há aquele impasse de saber se é ou não é a melhor forma de governo, a melhor forma de poder político. Vamos para o slide? Então, ó, democracia e a sociedade. Vamos ver origem, definição, alguns tipos, exemplos, falar sobre a democracia moderna e sobre a democracia do nosso país, a democracia do Brasil. O termo origem e o termo etimológico, sociológico de democracia é um termo grego, veio da Grécia Antiga, especificamente de Atenas, e dividindo a palavra, nós temos demo como povo ou população, e cracia, no original grego, kratos, como poder. Então, juntando as duas palavras, o poder do povo, certo? Ou o poder que vem da população, o poder soberano do povo. Em geral, a democracia é a prática política que, de alguma maneira, vem do poder e das decisões políticas do cidadão. A democracia ocidental tem origem em Atenas, na Grécia, como eu falei. Eles criaram também a ideia de cidadania. Cidadania, como já vimos, é a participação política do cidadão, poder participar como cidadão das decisões políticas, isso é ter cidadania. E essa cidadania se estendia a todos que eram considerados cidadãos em Atenas e poderia, portanto, exercer um poder de participar da política. Já na Idade Moderna, a democracia teve alguns avanços com os ideais iluministas de liberdade e igualdade, que foram propagados por diversos movimentos que buscavam participação política do povo e liberdade dos seus direitos, liberdades em geral. Lembrando que um dos principais pontos, dois, na verdade, dos principais pontos dos iluministas e dos movimentos iluministas que aconteceram na Idade Moderna para a Idade Contemporânea era liberdade dos seus direitos básicos e participação política da população. Até porque eles viviam num regime, que é chamado de antigo regime, em que o povo, em geral, não tinha voz, não tinha participação, só sofria com as suas mazelas e não podia ter direitos ou participação em qualquer coisa da sua vida política. Vamos definir, então, o termo democracia. Democracia, então, é o governo em que o povo exerce a soberania. É um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Tem uma frase do Abraham Lincoln, um dos principais presidentes norte-americanos, que eu gosto muito, coloquei para vocês. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Você pode perguntar, mas nós não vemos muito, às vezes, nós não vemos a participação mesmo do povo, nós vemos eleições de 4 em 4 anos e o representante lá decidindo tudo por nós. Mas só de você ter o direito, o direito de participar votando nesse cara como representante, já é um tipo de participação. Mas democracia e cidadania não é só as eleições de 4 em 4 anos e lá apertar o número e o verde na cabine. Vai muito além a participação política numa democracia. Na aula da semana passada, nós vimos sobre os movimentos sociais, que também são parte dessa participação. E temos outros. Existiu ou existe só democracia no mundo? Não. Temos outros tipos de regimes. Vamos ver alguns aqui, ó. A democracia é diferente da monarquia.
Como que é a monarquia? É o governo de uma pessoa só. No caso, o rei. Além de tudo, a monarquia é passada, é hereditário, né? De pai para filho, dentro da família, se caso não tiver um filho. Ao longo da história, muitas vezes, o rei, além de ser o governante, ele era considerado um possuidor de uma característica muito especial. Algumas sociedades viam no rei o direito divino de governar, com o poder de Deus que estava nele, além de ser hereditário, além do povo ser um súdito, não ter participação nem voz. Essa era a monarquia. Democracia também é diferente da aristocracia. A aristocracia é o governo de alguns poucos, onde existe uma ideia de que quem governa tem uma diferença dos demais, como o nascimento, a família ou a riqueza, né, dinheiro. Normalmente a aristocracia é o governo de poucos, das pessoas que têm o poder no dinheiro. Mas fica uma pergunta então: a democracia é a melhor forma de governo disponível? Para muitas nações, a resposta provável é sim. Mas a democracia não acontece porque algo está escrito num papel, mas, acima de tudo, na cultura e no pensamento daquela sociedade. Às vezes, em alguma sociedade, a democracia não vai dar certo, porque a cultura daquele lugar já é daquele jeito e não vai conseguir com que todos participem. A vida é muito bem obrigada, sendo diferente. O filósofo grego Aristóteles já falava que o povo deve decidir e participar. Aristóteles foi um dos filósofos que mais falaram sobre política. Mas, para ele, nem tudo pode estar na mão do povo, quando ele diz no povo em geral. Deve-se, então, ser eleito um representante para dar voz ao povo e participar pelo povo. Por isso que nós temos o direito e o poder de decidir um representante que vá à frente do povo. Não tem como ir milhares de pessoas decidir pela sociedade. Vai uma pessoa que é escolhida pelo povo. Vamos ver alguns tipos de democracias. 3 tipos básicos nós podemos aqui definir. E vocês vão entender que a maioria do que existe no mundo hoje está encaixado dentro desses 3. Nós temos a democracia direta, que é aquela que os atenienses utilizavam na Grécia. É a forma clássica de democracia, exercida lá pelos atenienses, onde todos participavam e davam a sua opinião no ágora. É uma forma de organização social onde todo e qualquer cidadão pode participar ativamente na tomada de decisões. Pense numa reunião em que todas as pessoas têm direito a se manifestar e votar. E isso é uma maneira direta de exercer democracia. Outro tipo de democracia existente é a democracia representativa. Essa democracia representativa é mais comum entre os países republicanos no mundo contemporâneo. Pela existência de vastos territórios e de inúmeros cidadãos, é quase impossível pensar em uma democracia direta em que todos tenham voz e participem, como os atenienses. O modelo de democracia representativa significa brevemente que o povo delega o seu poder de decisão a outras poucas pessoas que deverão tomar decisões por elas. Irá depender do que cada político profissional considera melhor para a cidade, estado ou país. O Brasil, vigora a democracia representativa. Nós elegemos, votamos, escolhemos um representante que tem que tomar a decisão por nós e estar participando por todo o povo. Mas ainda existe outra democracia participativa. Quando existem eleições que escolhem e nomeiam membros do executivo e do legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Democracia participativa pode ser chamada também de semidireta. É um modelo democrático que está entre a democracia direta e representativa. Ou seja, é perfeitamente replicável às sociedades contemporâneas, pois não consiste nem em fazer assembleias gerais da população de um país inteiro,
nem ter decisões tomadas somente pelos seus representantes. Falando sobre democracia moderna, nós lembramos, eu acabei de comentar, sobre os ideais iluministas de liberdade, igualdade, busca por participação na política até para ter voz para melhorar a vida da população. Olha lá, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vinda dos ideais iluministas, entoados como mantras durante a Revolução Francesa, são um forte símbolo da democracia moderna, que nasce ao mesmo tempo com o republicanismo. Porém, vale lembrar que a república e a democracia não são sinônimos. Nós já vamos ver o que é república. A democracia moderna prevê a criação de um Estado de direito, onde todos são, a princípio, livres e iguais, não importando a origem, a classe social, a cor ou a religião. Quando nós falamos aqui em Estado de Direito, são os direitos de todo cidadão. Mas quando eu falo em Estado, o Estado brasileiro rege um poder político democrático. Aí, nesse caso, Estado é a extensão territorial, o país, certo? Já que falamos em republicanismo e que república é diferente de democracia, vamos ver o termo, o que é república. Olha lá, o termo república vem do latim res publica e significa literalmente coisa pública. Isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. Então, república é uma forma de governo na qual o governante é eleito pelo povo, tendo a sua chefia uma duração limitada. Alguns pontos, eu coloquei aqui 8 pontos principais. Mas então, o que é necessário numa democracia? O que um país tem que ter, um Estado tem que ter para ter uma democracia? Vamos lá. 1, liberdade de formar e aderir organizações. Tem que ter essa liberdade. 2, respeito às minorias e busca pela igualdade. 3, liberdade de expressão. 4, direito ao voto. 5, elegibilidade para cargos públicos. Qualquer um ser elegível. 6, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos, partidos. 7, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. 8, eleições livres, frequentes e idôneas. Mais uma vez, lembrando que todos esses pontos que eu elenquei aqui são pontos que constam na Constituição Federal e são direitos e deveres de todo cidadão. É um direito seu, certo? Como cidadão, para participar da sua cidadania. Numa democracia tem que ter pelo menos esses pontos. Vamos ver o que é Estado e o que é governo? Eu não tem como não fugir aqui de assuntos políticos, porque estamos falando de democracia. Estado, olha lá, é a instituição permanente abstrata que organiza e rege um território que, por sua vez, é abstrato. O governo é aquele que rege o Estado por um determinado tempo. O Estado, vamos simplificar, o Estado é o país e o governo é o que rege o país, certo? Por isso podemos dizer que o Estado é duradouro, o país sempre vai existir, mas o governo é passageiro. Assim sendo, alguns governos são mais democráticos e outros mais autoritários, variando o modo como o poder é aplicado e como as pessoas podem ou não participar das decisões governamentais. Regimes de governo. Diz respeito ao modo direto como o governante exerce o seu poder, como ele rege sobre os governados, e não necessariamente ao número de governantes, como é o caso das formas de governo. Nós também vamos ver formas de governo. Aqui são regimes. É o jeito que o governante vai exercer o seu poder. Por isso, os regimes de governo podem ser divididos em 3 também: o democrático, autoritário e o totalitário.
Lembrando que o Brasil nós vivemos no regime democrático. Mas existem os autoritários, já existiram os totalitários. Vamos ver cada um? Regime de governo democrático. Reconhece que há uma soberania popular, soberania do povo, e que um governo só pode ser justo e atender às demandas da vontade geral da população, se a maioria puder participar do processo. Os regimes democráticos elegem um corpo de cidadãos que participa da tomada de decisão direta ou indiretamente. Nesse tipo de regime democrático, o povo elege representantes e participa da tomada das decisões deles. Podendo até, como já aconteceu no Brasil, fazer tipos de manifestações, sugerindo e propondo e querendo o impeachment daquele representante que foi escolhido pelo povo, certo? O regime de governo autoritário. O autoritarismo como forma de governo assume o lugar de destaque quando um governante ou um grupo de pessoas que participa do governo assume o poder e não reconhece os cidadãos, não é reconhecido pelo cidadão. Então, a forma de governo assume o poder, os cidadãos não o reconhecem e o seu direito de tomada de decisão política, ele, como eu posso colocar, foi autoritário, o povo não o escolheu. São regimes autoritários as ditaduras e os despotismos na modernidade. O Estado, nesse caso, é tomado por um governo opressor que despreza os direitos da população. Esse é um regime autoritário. Temos ainda o regime totalitário, os dois são diferentes, um pouco. No regime totalitário, o regime totalitário controla todos os aspectos da vida pública e particular das pessoas. É bem mais sério. No totalitarismo, pelo crescimento do Estado, os cidadãos são levados a viver do modo como o líder totalitário quer, o que garante uma adesão uniforme das massas ao governo. Porque se todo mundo viver como ele quer, né, ele tem o apoio de todo mundo. Essa foi a forma que os líderes do nazismo, com Hitler na Alemanha, do stalinismo com o Joseph Stalin na União Soviética e do fascismo com Benito Mussolini na Itália, encontraram para manter toda a população sob seu controle e conseguir manipular as massas de uma maneira a defender o Estado Nacional, o país, acima de qualquer coisa. Esses são os 3 tipos de regimes de governo, então. No Brasil, então, nós temos um regime democrático. O Brasil é um país democrático. A Constituição Federal de 1988 contempla, entre outras coisas, a liberdade de voto, a liberdade de expressão, e ainda apresenta um sistema de eleições livres. Uma pergunta que uma vez me fizeram é: se é um direito meu e eu que vou escolher, por que é obrigatório? Essa é uma pergunta boa, né? Porque se é um direito seu, você tem que exercer esse direito, é dado a você. Por que não participar? Por que não o exercer? E muita gente não quer exercer ou participar, até por, né, já ter acontecido muitas coisas. Então, se você tem um direito constituído em lei, em Constituição, por que não o exercer? Por que você quer escolher não o exercer? Então, por que não? Por que que não precisa ser obrigatório para eu não ir e você não exercer o seu direito? É esse o pensamento da lei. A democracia no Brasil. A democracia no Brasil foi interrompida ou mudada durante vários momentos ao longo da história. A partir de 1930, com o golpe militar, e então com o governo de Getúlio Vargas, houve um bloqueio de eleições ou troca de governo. Não teve troca de governo durante 15 anos, até 1945, com a saída de Getúlio Vargas. Também podemos mencionar a República Nova em 46, quando Vargas sai e entra o Dutra, como a volta da democracia no Brasil se estendeu até 64. Em 64, veio o regime militar.
onde os militares tomaram o poder. E, novamente, houve um bloqueio da democracia no nosso país. Segue-se a ditadura militar, que foi de 64 até o início de 85, caracterizada por um período de repressão e de perseguição que impedia as pessoas de terem sua liberdade de expressão. Somente quase 30 anos depois, após muita luta, foi restabelecido o regime democrático no país e implementava uma nova Constituição, a de 1988, que até hoje é a nossa vigente, que nós seguimos. Ambos seguem vigentes até os dias atuais, tanto a Constituição quanto o governo democrático. E, graças a Deus, nunca mais tivemos esse tipo de bloqueio da democracia, né? Onde o povo não pôde participar ativamente da democracia. Eu estou deixando como atividade para vocês assistir 2 vídeos muito interessantes. Um vídeo é uma entrevista com o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella sobre democracia. Ele explica sobre democracia. E um outro vídeo é uma entrevista. A instituição vai às ruas perguntando ao povo se o povo sabe o que é democracia. Será que o povo sabe? Se eu perguntar na rua para você, será que o povo sabe o que é democracia? Então, eles foram às ruas perguntar para a população, nas ruas das grandes capitais do país, e depois um professor explicando sobre as estruturas da democracia. Nós falamos sobre 2 outros tipos de regimes políticos, que foi a monarquia e a aristocracia, mas também temos a ditadura e a tirania. Então, como atividade no caderno, responda essas 2 perguntas. O que é ditadura? O que é tirania? Responda para a gente ter uma ideia no geral. É esse, gente, o nosso tema sobre democracia. Lembrando que a participação do jovem na democracia é muito importante. Alguns já até podem votar, outros fazendo 18 já vão votar. E a participação do espírito jovem, buscando voz na política com o seu direito democrático, também é muito importante. E é isso. Até mais. Nos vemos na próxima aula. Beijo. Tchau.